Olá, como vamos? Estou aqui de novo, Roberto Desinquieto, para o nosso vídeo de número 27. Vamos voltar hoje aos nossos mitos, mas não da mesma forma como foi abordado antes. Os mitos são alguma coisa que nos revela algo mais atrás das histórias, algo mais profundo, algo mais denso. E hoje a gente vai tratar aqui de uma outra maneira de ver aquilo que o Georges Pouty, que o Vladimir Propp, que o Etienne Souriau foram buscar quando procuraram por regularidades, por estruturas, formas, maneiras de contar histórias que se repetem em diversas histórias. Ou seja, padrões repetidos. Hoje vamos trazer ao palco O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que foi, de uma certa forma, apropriado por um outro escritor, um sujeito ligado ao cinema hollywoodiano, chamado Christopher Vogler, e que escreveu um livro que está traduzido para português. O Herói de Mil Faces está traduzido para português, e o livro do Christopher Vogler, que se chama A Jornada do Escritor, também está traduzido para português. O Vogler é um sujeito que trabalhava em estúdios em Hollywood e descobriu, ele trabalhava com roteiro, era leitor de roteiros, ele fazia análises de roteiros que podiam ser produzidos, que a busca hollywoodiana sempre produzir um filme que faça sucesso e que, portanto, dê lucro. E essa era a função do Vogler. E o Vogler um dia descobriu O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, e percebeu que a estrutura da jornada do herói do Campbell estava presente em diversas histórias, em diversos filmes. E aí, então, ele começou a se aproveitar dos ensinamentos do Campbell para transformar isso em uma poética do cinema, praticamente. E ele começou escrevendo um pequeno documento que chamava um guia geral, tal, e isso foi crescendo e virou esse livro que terminou sendo publicado aqui entre nós. O importante é que tanto o Campbell como o Vogler, e tanto o Vogler como tantos outros analistas das histórias, da dramaturgia, desde Aristóteles até hoje, dividem as histórias em três movimentos, aquilo que a gente termina chamando de três atos, que algumas pessoas consideram que é uma imposição indevida, que é um autoritarismo e tal, pererê. Isso foi discutido muito no Renascimento, muito na entrada na modernidade e tal, e até hoje existem verdadeiros Don Quixotes que se batem contra isso, como se isso fosse uma imposição mortal. Isso não é uma imposição, isso é uma coisa que está presente na maior parte das histórias, mas não em todas as histórias, não precisa estar em todas as histórias, e isso tem a ver com uma espécie de estruturação da cognição humana, que percebe as coisas de uma certa maneira. Isso é uma conversa muito mais profunda que não dá para a gente ter aqui na rapidez desse momento nosso. O certo é o seguinte, tanto o Campbell como o Vogler e como tantos outros dividem as histórias em três atos: primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Primeiro ato em que se apresenta o mundo, segundo ato em que se desenvolve um conflito do mundo e o terceiro ato em que se resolve o problema do mundo. O Vogler, ele trabalha com a nomenclatura lá do Campbell. E os três atos têm um nome sutilmente diferente, e é muito interessante a gente perceber este lado da coisa. Repare, o primeiro ato ele chama de mundo comum. O segundo ato eles chamam de mundo da aventura. E o terceiro ato é chamado de retorno ao mundo comum. Isso está na estrutura dos mitos, isso está na estrutura de diversas histórias, e isso revela um outro aspecto das histórias. Não quer dizer que se tenha que adotar isto como verdade definitiva das coisas, nem que isso seja a solução final de tudo. Mas vamos lá, vamos entender. Então, a estrutura da jornada do herói, que o Vogler transformou
jornada do escritor, e que é aplicada a diversos filmes e a diversas histórias. No primeiro ato, ela tem uma característica muito engraçada, que é o seguinte: ela põe em cena um herói que não tem nenhuma qualidade excepcional de herói, é uma pessoa comum como todas as outras. E a jornada desse herói vai ser dividida em 12 estágios. O primeiro estágio é o mundo comum, como é a vida nesse mundo comum e tal. E aí alguma coisa acontece no mundo comum e precisa de alguém que faça alguma coisa para consertar. Ou uma catástrofe, ou uma injustiça, ou alguma coisa que saiu do normal, alguma coisa que descarrilhou. Então, um sujeito comum, que não tem habilidades especiais, que não é dotado de grandes qualidades, de grandes virtudes, de grandes habilidades, é chamado a intervir. E aí isso se chama, é o segundo estágio, chama-se chamado à aventura. Depois vem um terceiro estágio, em que esse eleito, ou escolhido, ou apontado, ou chamado como herói, recusa o chamado. Ele diz: não, eu sou um cara normal, não tenho como fazer isso. Tal. E ele vai recusando até que surge um mentor na história. E esse mentor tem a função de treinar esse sujeito comum para torná-lo num sujeito com as habilidades, as qualidades do herói capaz de enfrentar a adversidade aí para a qual ele está sendo convocado. E aí, esse sujeito não tem mais como recusar a aventura por contingências e forças internas das histórias, motivações lá dentro de cada história. Esse sujeito resolve, sob a supervisão e o treinamento do seu mentor, ele resolve encarar a aventura, e a aventura começa quando ele atravessa o primeiro limiar, que é o limiar entre o mundo comum e o mundo da aventura. Então o sujeito sai do mundo comum e entra na aventura dele. E a aventura começa com testes, aliados e inimigos. Ele começa a testar essas capacidades novas que vão sendo desenvolvidas e, sob treinamento do mentor, ele vai se habilitando a entrar na luta. Aí tem esses testes aliados e inimigos, são o sexto estágio do processo. O sétimo estágio é quando ele já se aproxima do que chama de caverna oculta. A caverna oculta é o lugar de onde vem o grande mal, de onde nasce o grande problema, a grande ameaça que ele é o encarregado de ir combater. E aí ele se aproxima da caverna oculta e passa para o oitavo estágio, que é quando ele passa pela provação suprema. Ele vai encarar a adversidade, o maior adversário, o maior perigo, a maior ameaça, exatamente aquele que sabe quais são os seus pontos frágeis, sabe qual é a sua vulnerabilidade, e apesar disso ele vai lá e se dispõe a encarar o desafio, entra na luta e vence a luta. E quando ele vence a luta, ele obtém uma recompensa. E quando obtém essa recompensa, aí passamos para o retorno ao mundo comum, que é o terceiro ato. E aí tem uma coisa muito bonita nessa estrutura, que é que ao fazer o caminho de volta, que é o 10º estágio da sua aventura, o herói que foi treinado com habilidades, com capacidades, muitas vezes guerreiras, muitas vezes na luta sujou as mãos de sangue, então incorporou a si uma maldade, uma coisa que não cabe no convívio do mundo comum. Ele tem que lavar a própria alma e lavar o próprio corpo desse estágio de maldade. Então ele tem que matar o herói e ressurgir, ressuscitar como o homem comum que ele era lá no início. E aí essa etapa é cumprida, e na 12ª etapa, no 12º estágio da jornada do herói, ele retorna à sua comunidade trazendo um prêmio que o Christopher Vogler chama de elixir. E esse elixir
é a recompensa, é uma sabedoria, é uma arma, é um prêmio, é qualquer coisa que ele traz de volta da aventura. E essa história toda, quer dizer, com essa determinação de etapas assim tão precisa, isso, gente, está em centenas de filmes, inclusive anteriores à consciência que Hollywood tomou dessas coisas. Isso está em muitos filmes. Isso você pode ver em Matrix, você pode ver em 8mm, você pode ver em filmes como Inimigo do Estado e por aí afora. São muitos filmes. Essas histórias, com essa estrutura, ela tem uma série de funções dramáticas que o Vogler chama, e que o Campbell também chama de arquétipos. O arquétipo é uma função dramática, assim como o Surriot encontrou aquele leão, sol e tal, esse daqui também vai ter 7 arquétipos. Os arquétipos são funções flexíveis, não são tipos de personagens rígidos. Um personagem pode mudar de função ao longo da história. E essas funções são o herói, que é o herói, já falei dele aqui, o mentor, que é um sujeito que em geral é a figura de um velho, sábio, tal, que treina e que tem os saberes e a sabedoria necessária, né? Tem um sujeito que é um representante do inimigo, do antagonista principal, que é o guardião de limiar. É aquele que ele tem que enfrentar para atravessar do mundo comum para o mundo da aventura. Tem um outro arquétipo que é o arauto. O arauto é aquele que traz a notícia de que é necessário fazer alguma coisa. Traz a notícia do precisamos de um herói. Esse arauto é uma função sempre presente dessas histórias. Tem uma outra função que é muito curiosa também, que é muito interessante do ponto de vista dramatúrgico, porque pode produzir figuras de enredo muito interessantes, que é o camaleão. O camaleão é um animal que muda a sua aparência de acordo com o ambiente que ele está. Se ele estiver num ambiente claro e branco, ele fica branco. Se ele estiver numa pedra preta escura, ele fica preto escuro. Ele muda de acordo com a situação. Tem pessoas que são assim, não é? Pois é, tem personagens que são assim também. E esses personagens, em geral, são assim, aquela mulher bonita que vai atrair o 007, mas depois vai trair ele, porque no fundo ela é representante do grande antagonista do 007 e tal. O camaleão é um personagem mutante, mutável, é um personagem passível de mudança de acordo com a oportunidade e com a situação ali da cena. Tem uma outra figura que é o Sombra, que vem a ser o nosso velho antagonista. O Sombra é a figura maligna, é o portador do mal, é o lado obscuro das coisas, né? E, por fim, tem a figura do Pícaro, que exerce uma função semelhante à do alívio cômico, que se precisa tanto nos dramas pesados, quando as situações estão tensas, tal. Ele é uma função dramatúrgica, não é? O Pícaro é um personagem que traz uma graça e uma leveza ao mundo. E aí, como essas figuras estão sempre muito presentes e são muito recorrentes, não só nas histórias, como nos filmes mesmo, né? É muito interessante que a gente mergulhe nesses elementos e perceba pontos de ligação entre estas figuras e outras estruturas com as quais nós trabalhamos. Volto a dizer, isso são formas de apoio, são molas, catapultas que nos impulsionam para entrar no processo criativo com outras visões quando são necessárias estas visões. E como essa questão do mito, como origem da ficção, que a gente já falou lá atrás, num dos primeiros vídeos, eu falo da origem da ficção, dessa coisa, é a isso que nós retornamos aqui. E
Um outro aspecto importante é que todas essas funções dramatúrgicas, não é, do herói, do mentor, do sombra, do pícaro e tal, são também dimensões humanas que devem estar no herói. Então esse universo do Campbell funde uma ideia de psicologia com antropologia, com a observação dos mitos, os mitos de Gênese, os mitos originários de várias civilizações. Aliás, o Campbell faz uma afirmação muito importante, que todos os mitos de todos os povos de todos os tempos teriam sempre a mesma estrutura. Eu não tenho o conhecimento nem as ferramentas necessárias para atestar embaixo que isso seja verdade ou para negar que isso não seja verdade. Então, sigo observando, estou aprendendo com eles. Mas dessa ligação toda é que vem a força dessas estruturas. E acho que merecem um estudo profundo. Eu vou deixar escrito aí os nomes dos 2 livros que são citados aqui e os seus autores. E espero por vocês de volta no próximo vídeo, quando vamos tratar da continuação lá das funções dramáticas que começaram lá com Pouty, com Etienne Souriau, que nós vamos passar depois para o modelo actancial. Eu espero por vocês de volta, agradeço a sua atenção. Um abraço.